Show. E aí, gente, bom dia. Então vamos lá, né, para mais um nosso segundo aulãozinho de cálculo, né? Espero que a gente consiga ajudar vocês. E a ideia é essa, né, que seja bem aberto, né? Então, caso vocês tenham dúvida, fiquem à vontade para levantar a mãozinha, quiserem falar no chat só, quiserem ligar o microfone, fiquem à vontade como vocês quiserem. Espero que seja proveitoso para vocês, beleza? Então, nosso aulão aqui vai passar pelos 3 conteúdos dessa prova de vocês de agora, né? Que são limites derivadas, regras de derivação e aplicações da derivação, né? Que envolve o L'Hopital aí, entre outras coisas, né? Então, a gente pode, né, já iniciar. A gente vai partir da resolução de questões da lista mesmo de vocês, beleza? E aí, podem ficar à vontade mesmo para perguntar qualquer coisinha, beleza? Aí eu já vou iniciar aqui minha parte, beleza? Bom, pensando por essa questãozinha aqui, da página 136, né? Encontra uma equação da reta tangente à curva no ponto dado. Aqui, uma coisa que a gente tem que saber, né? Que é crucial, assim, e que nesse ponto vocês já deviam saber, mas caso não saibam, tudo bem, é que a derivada da curva, né? Em um ponto específico, ela sempre vai ser igual à inclinação da reta tangente. Então, isso é uma coisinha que a gente sempre vai ter. E é por isso também que aparece aqui nessas questões da lista, né? Então, por que que essas questões estão, por exemplo, no capítulo de derivada, né? Porque na imensa maioria das vezes a gente vai precisar derivar em algum momento, né? Então a gente vai derivar e aplicar alguma coisinha em cima, né? Então sempre vai ter algum tipo de solução assim em cima, né? Aí esse tipo de questão aqui, normalmente, o que a gente faria, né? A gente derivaria uma vez, aí aplicaria esses pontos que ele nos deu, né? 3 e 2. E aí isso seria o nosso M, né? Que é o coeficiente angular. E depois a gente substituiria na fórmula. Só que nesse caso aqui, essa questão ela vem antes de, de uma explicação prévia, né? De derivada, digamos assim. Então ela aqui ela está sendo pode ser resolvida, né, de duas formas. Você poderia derivar diretamente, só que parte do princípio que você não sabe a regra do quociente ainda, né, apesar de vocês já conhecerem. Mas a gente vai falar isso um pouco mais à frente. Então, nesse caso aqui, a gente pode resolver usando limites, né? E aí a gente vai começar, então, para achar o coeficiente angular aqui, m, né? E aí esse coeficiente angular ele vai ser expresso por esse limitezinho aqui, em que x tende a A, de f de x menos f de A sobre x menos A. Aí, basicamente, a gente vai substituir, né? F de x aqui, ele é a função como um todo, né? F de A, ela se comporta como y, né? Então, por isso que é 2. Aí x, né? X mesmo é do limite mesmo, propriamente dito. E A é 3, né? Que a gente tem coeficiente A e coeficiente B, né? Então, A é 3. E aí, basicamente, o que a gente vai fazer aqui vai ter que ser ir manipulando esse limite, né? Até que ele fique resolvível, né? O que é que a gente faz, né? A maior dificuldade dos limites sempre são essas, né? Só manipular eles, né? No geral, aplicar não é tão complicado, né? E aí, manipulando aqui, a gente pode, por exemplo, multiplicar aqui por x menos 2, né? Já que embaixo tá, né? Aí fica um pouquinho mais simples a gente trabalhar. E aí, posteriormente, basta a gente fazer cortar alguma coisinha ali, fazer um MMC, que a gente chega a isso aqui. E aqui tá bem simples, né? A gente tem dois fatores iguais aqui, então basta a gente cortar eles. E aí, né, aplicando então esse limite, né, a gente vai ter o x aqui tendendo a 3, né, porque nesse caso, só voltando, né, esse limite o x dele tem que tender a A, né, e A é 3. Lembre do coeficiente aqui A e B. Beleza? Então, esse limite ele tende a A, que no caso A é 3, né? E aí, substituindo aqui o 3 no lugar desse x, né, a gente vai ter menos 1 sobre 1, né? Então, esse limite é menos 1. E aí, esse limite, ele era o quê? Ele era o coeficiente angular da reta, né? Que se comporta mais ou menos assim, ó. Então, essa aqui é meio que a nossa formulazinha para descobrir essas equações, né, da reta. E aí, então, a gente achou esse m, né? Esse m é menos 1. E aí, basta a gente aplicar nessa formulazinha aqui para a gente poder descobrir qual é essa equação. Nesse caso aqui, né, y e esse x, eles são da fórmula, né? Então, ele é realmente y e x, né? Mas y0 e x0, né, são os coeficientes, né?
São os pontos da reta que nos foi dados, né? Então, nesse caso, ficaria y, que é da fórmula propriamente dita, a gente não substitui, né? É o y mesmo, menos y0, que é 2, né? É o a que ele nos deu. M, que a gente calculou, que é o menos 1 aqui do limite, que a gente calculou. X também é da própria fórmula, a gente não substitui o x nesse momento, né? É da própria fórmula. Menos o x0, que nesse caso aqui seria o 3, né? É o outro coeficiente que ele nos deu, né? Nesse caso aqui, esse é o a e esse é o b, né? Coeficiente A e coeficiente B. E aí, depois disso, né? Depois de ter feito descobrindo o m e sabendo dessa formulazinha aqui para descobrir essa equação, né? Basta a gente manipular aqui um pouquinho que a gente descobre facilmente que a nossa reta vai ser y igual a menos x mais 5. Então, essas questões assim, que ele pede para a gente encontrar uma equação da reta tangente a uma curva dada de um ponto, né? Normalmente a gente faz assim, né? A gente descobre esse m, que aí o jeito mais fácil é só derivar uma vez e aplicar o ponto, né? A gente descobre o m de uma vez. Mas também a gente pode fazer dessa forma, né? Por limites. Às vezes, quando você está fazendo alguma coisinha e não está saindo de jeito nenhum, né? Às vezes você pode aplicar o limite, né? Que é um pouco mais complicado, mas às vezes pode ser a única saída, né? Então é uma boa de se entender também essa forma de fazer. Então, pessoal, qualquer coisa podem falar, beleza? Eu vou prosseguindo aqui. Bom, agora já entrando nas derivadas, né? Vou começar com uma bem simplesinha aqui, né? Que acho que todo mundo já deve saber aí. Mas só reforçando, né? Para a gente derivar funções como essas aqui, né? É bem simples porque não tem nada de nenhum tipo de notação aí mais complexazinha, né? A gente só tem uma exponenciação, né? Que é aqui. Isso é elevado a 3, né? E aí, já da regra da derivada, né? A mais básica que a gente aprende é aquela, né? De passar o expoente multiplicando e subtrair ele de menos 1, né? Então é basicamente o que a gente vai fazer aqui, né? Então aqui, esse 3 vai passar multiplicando x, e 3 menos 1, 2, né? Vai acontecer. E aí com x a mesma coisa, né? Aqui com 4x, só que nesse caso, como seria x elevado a 1, né? Esse 1 aí que não é mostrado, ficaria 1 menos 0. E aí é por isso que esse x decide existir, né? Então ele vira apenas 1 mesmo, né? Então fica menos 4 vezes 1 aqui. E a derivada de qualquer valor constante sempre vai ser 0, né? Já que não tem nenhuma variável ali no meio, né? Então essa derivada aqui ela é bem direta, bem simples mesmo, para a gente começar. Então, a derivada dessa função vai ser 3x ao quadrado menos 4, né? E aí, partindo para alguma mais... começa a ficar mais legalzinha, né? Essa aqui é mais para a gente ter a noção de como é que a derivada também pode funcionar, né? A gente não precisa sempre derivar tudo do jeito mais difícil possível, né? A gente pode isolar uma parte, derivar apenas outra, né? Quando ela é constante. Então, essa questão é mais para vocês entenderem isso mesmo, né? Que é o que a gente vai fazer aqui, né? A gente pegou a função, a derivada dela, então vai ser 1/4 sobre t a quarta mais 8, mas a gente pode derivar apenas essa parte aqui, né? T elevado a 4 mais 8, né? E aí depois multiplicar pelo coeficiente. Desculpa, pela constante aqui, né? E aí derivando aqui, a gente vai ter, da mesma forma, né? 4 vezes t, 4 menos 1, que vai ficar 3, né? E aí, depois de ter derivado, né? E o 8 que é constante fica 0, né? E aí depois de ter derivado, basta fazer as simplificações, né? Então 4 dividindo, outro multiplicando. E 4 menos 3 vai... 4 menos 1 vai ficar 3, né? Então a gente tem aqui simplesmente 3 ao cubo. T ao cubo, né? Então é outra questão bem simplesinha. Mas só para vocês entenderem também que na derivada a gente pode fazer de algumas forminhas para deixá-las mais simples mesmo, né? De ser calculadas, né? Então a gente pode isolar uma constante e derivar apenas a parte inerente ali à função, né? Bom, e partindo para uma outra, a gente tem aqui g de x, raiz de x menos 2 elevado a x, exponencial de x. Para essas questões aqui, né, que geralmente essas que envolvem alguma radiciação, né, racionalização, elas simplesmente envolvem alguma manipulação, né? Basta a gente então ter um conhecimentozinho prévio básico, né, de que a raiz de x ela é a mesma coisa que x elevado a 1/2, né? Então é uma coisa que a gente tem que ter prévio aí, conhecimento. Mas
a grande maioria dessas questões mesmo de derivada também é muito disso, né? É saber manipular para deixá-las mais simples de serem resolvidas. Né? Então, nesse caso aqui, depois de a gente ter feito isso, né? Basta a gente aplicar a fórmulazinha que a gente já sabe da derivada, então a gente passa o expoente multiplicando, então vai ficar 1 meio vezes o x, e 1 meio menos 1 inteiro, né? Então, você está tirando metade de 1 inteiro, então vai ficar menos 1 meio, né? E aí, essa segunda parte aqui, né? Pela própria definição da exponenciação, né? Ela é simplesmente a mesma coisa, né? Quando você deriva a exponenciação, você apenas repete ela, né? Ela fica da mesma forma. Então, essa derivadazinha ficaria assim, né? Só uma manipulaçãozinha prévia mesmo antes, para que a gente possa fazer, né? Show. E aí, aqui, algumas derivadas mais simples mesmo, só para a gente iniciar, né? Daqui a pouco a gente entra em algumas coisinhas mais complexas, né? Show. E aí, para finalizar aqui essa minha parte, assim, enfim, aqui só reduzindo, né? No caso, x elevado a menos 1 meio, na teoria esse menos 1 meio não pode ficar como expoente, né? Então você inverte aqui a equação, que aí vai ficar 1 sobre esse x, né? Então 1 sobre raiz de x, né? Como você inverteu, você pode fazer isso. O expoente fica positivo, né? E aí vai ficar 1 sobre 2 raiz de x, repetindo aqui a mesma coisa de antes, né? 2 Euler elevado a x, né? E aí, só partindo agora para essa questãozinha também, que é muito importante, geralmente os professores gostam de cobrar ela, e é um pouco parecido com a outra, né? Geralmente, como eu já disse anteriormente, né? Quase sempre que a gente vai ter alguma coisa nessas partes aqui, a gente precisa derivar, né? A gente precisa entender o que é que a derivada ela né? De uma equação, né? Então, aqui, basicamente, a gente precisa entender que a derivada da função sempre vai mostrar a tangente para a gente, né? E zerar essa derivada, ou seja, se a gente faz uma derivada e zera ela, né? Ou seja, a tangente, né? Nessa horizontal, a gente consegue encontrar essa tangente, né? Se a gente zerar essa derivada, né? Então são duas coisinhas aí, né? Ou seja, para a tangente, né? Para a gente encontrar a tangente a partir de uma equação, a gente deriva ela, né? E aí, para a gente encontrar realmente a partir dessa derivada, né? Então, depois da derivada dessa função, a gente basicamente tem que igualar ela a zero, e aí a gente consegue encontrar a tangente realmente, né? E aí, essa questão aqui, acha os pontos sobre as curvas, sobre a curva y igual a 2x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 12x mais 1, onde a tangente é horizontal. Então, para resolver essa questão, basicamente o que a gente tem que fazer? A gente tem que derivar. E esse é o tipo de derivado bem simples, né? Normalmente só mesmo exponenciação, né? Então, mesma coisa, né? 3 vezes 2, aqui a gente vai passar multiplicando e subtrai 1, né? 6 vezes x ao quadrado. Mesma coisa, 2 vezes 3, 2 menos 1, né? Então, fica 6x. 12x, o x morre aqui, né? Fica só 12, e aqui a constante fica 0, né? E aí a gente iguala isso aqui tudo a zero, porque é o que a gente quer fazer para encontrar realmente nossa tangente, beleza? E aí a gente resolve isso aqui, né? Tem múltiplas formas de resolver isso aqui. Você pode aplicar o Bhaskara direto da forma que está aqui, né? Ou você pode fazer algum recursozinho para fazer isso mais rápido, né? Que é um desses aqui, por exemplo, né? Que eu estou fatorando aqui por 6, né? Isolando 6, para deixar essa equação mais simples. Aí aqui dividindo essa equaçãozinha do segundo grau em outras duas menores, porque daqui a gente já consegue tirar nossas variáveis, né? Porque se essa multiplicação é igual a zero, então quer dizer que ou essa parte aqui tem que ser igual a zero, ou essa parte tem que ser igual a zero, né? Então, x mais 2 é igual a zero, então x é igual a menos 2, né? X menos 1 é igual a zero, então x é igual a 1. Então, esses são nossos dois pontos aqui sobre a curva, né? Mas aí, para a gente achar realmente o ponto específico, é que a gente faz? A gente pega esse x, né, que a gente descobriu, menos 2, né, aqui no caso, por exemplo, e substitui lá na equação original. Então, a gente pega esse menos 2 e substitui aqui, né? 2 vezes menos 2 ao cubo, mais 3 vezes menos 2 ao quadrado, menos 12 vezes menos 2 mais 1. E a mesma coisa com x1. E aí que a gente vai achar realmente os pontos, né? Que são x e y, né? Que no caso aqui do primeiro vai ficar menos 2 e 21.
no do segundo vai ficar 1 e menos 6, né? Então, é essa forma aqui que a gente faz essas questões. Então, normalmente a gente sempre vai derivar, né? E aí, derivando a função e igualando ela a zero, a gente consegue achar a tangente, né? E aí, a partir disso, a gente pode encontrar daquela outra forma que eu mostrei anteriormente, né? A partir daquela formulazinha do coeficiente angular, uma função, ou nesse caso aqui, os pontos mesmo, né? Pronto, pessoal. E aí, caso vocês não tiverem nenhuma dúvida, a gente vai passando aqui, beleza? Mas qualquer coisa, podem falar aí. Fique à vontade. Eu só ia acrescentar um ponto, que eu não sei se tu falou, é que quando a tangente é horizontal, a inclinação dela é zero. Aí por isso que tu tem que igualar, né? Exatamente. Bom Bom, ponto, gente, Tomás. bom dia. Meu nome é Gabriel, né? Mas todo mundo conhece como Amarante, porque já tem muito Amarante no curso. Então, eu vou continuar aqui resolvendo algumas questões de derivada. E é isso, espero que estejam bem nessa manhã. Então, eu peguei uma questãozinha da lista que fala assim, da página 175, questão 15. Para a gente calcular essa derivada. Só que aí vocês podem perceber que é como se eu tivesse duas funções, uma em cima e outra embaixo, né? Cada uma possui um coeficiente igual, né, que é o t. Mas são como se fossem duas funções diferentes, digamos assim, uma função A e uma função B. E como vocês sabem, quando a gente tem duas funções diferentes, a gente tem que usar a regra do quociente. Vocês se lembram mais ou menos como é a regra do quociente? Pode passar, amigo. Sim? É bom, né, amigo? A regra do quociente fala que se eu tenho duas funções A sobre B, então, se eu derivar a função, né, eu vou derivar. Como é que vai ficar a minha derivada? Eu vou repetir o denominador vezes a derivada do numerador menos. Aí eu repito o numerador vezes a derivada do denominador dividido pelo denominador ao quadrado. Existe sim uma fórmula, né, de como chegar aí, só que aí vem toda a nomenclatura matemática e tal, que eu acho que não é o nosso foco agora, né? Saber a definição, saber como chegar na fórmula. O importante é saber a fórmula, ou muitas vezes só decorar. Porque às vezes, né, a gente coloca lá do lado e tal, no papelzinho, e enfim, mas é importante ter na mente. Pode passar. Então, ele deu duas funções, ele deu uma função. E nesse caso a gente vai ter que aplicar essa regra do quociente porque são como se tivessem duas funções, uma em cima e outra embaixo. Então, inicialmente, eu. Pode passar. Inicialmente foi o que eu fiz. Eu apliquei a fórmula. Repeti o denominador, multipliquei pela derivada do numerador. E qual a derivada do numerador? O numerador é t ao quadrado mais 2. Qual a derivada dela? T ao quadrado, vocês sabem que quando eu tenho tipo um expoente acima de um, digamos assim, ele passa multiplicando a, vezes o expoente menos um, né? Então vai ficar 2t. E o 2? O 2 foi para onde? O 2 sumiu, porque é uma constante. E vocês sabem que a derivada da constante é igual a zero. Então, vai ficar 2t, a derivada do numerador. Aí, menos, eu repito, numerador, t ao quadrado mais 2, vezes a derivada do denominador. E qual é a derivada do denominador? Aí aqui vai aquela mesma regra que o Gabriel explicou, né? 4, porque eu tenho um expoente aqui que ele vai para baixo, t ao cubo, menos, aí o 2 vem para baixo, multiplico 3, né? Vai ficar 6t, mais 1. Mais 1 não, 1 é constante, constante zero. Aí, então, em cima vai ficar t ao quadrado mais 2 vezes 4t ao cubo menos 6t. Bem simples, né? Dividido pelo denominador ao quadrado. Pode passar. Agora a gente vai ter que rearranjar isso aqui, né? De tal forma que fique de uma forma, digamos assim, mais simplificada. E o que foi que eu fiz? Simplesmente coloquei o, o 2t em evidência, certo?
Porque aqui, ó, é como se fosse 2t. Se eu for multiplicar o 2t, dividir isso daqui por 2t, digamos assim, vai ficar 2t ao cubo menos 3, que é justamente o que ele dá aqui nessa segunda parte do numerador. E aqui o 2t já está bem bonitinho. Então, vai ficar 2t, aí multiplicando, de novo, outro termo, menos o segundo termo. Pode passar. E, por fim, né, eu multipliquei aqui t ao quadrado mais 2 por 2t ao cubo menos 3. Vai ficar menos 4t ao quadrado mais 3t ao quadrado mais 6. Perfeito? 2t ao quadrado. Sim, rearranjando, né, todos o numerador. Só que aí, se vocês forem ver, dá para a gente simplificar mais ainda, né? Porque a gente vai somar aqui. Somar não. O menos 3t ao quadrado vai-se embora com 3t ao quadrado. O t à quarta vai ficar. E o menos 4t ao quadrado mais 3t ao quadrado vai se somar, né? Vai ficar menos t ao quadrado. E vai ficar aqui o mais 6 com mais 1 vai somar mais 7. É só regra mesmo de simplificar, e eu sei que às vezes na hora da prova é tão corrido, né? Mas vale a pena sim prestar atenção nesses detalhes, porque às vezes é o que a gente erra, né? Um sinal, tá a hora a ponte caindo. Pode passar, amigo. Então, os macetes da questão, basicamente não dá para simplificar mais do que isso. Às vezes a gente pensa, né? Meu Deus, será que dá para simplificar? Dá para simplificar? O que é que eu faço? Então, gente, nesse caso aqui não dá mesmo para simplificar mais do que isso. Se aqui tivesse, por exemplo, se fosse menos 3t ao quadrado, né, tipo, e um 1 aqui até dava para cortar, botando menos 1 em evidência, mas realmente não dá. Então, é importante ter os macetes da questão, né, que é a derivação e a regra do quociente. Pode passar. Mano, a gente prefere apresentar não, porque aí tu pode ficar indicando com o mouse e tal, fica um pouco melhor, eu acho, né? Pode ser, amigo. Pronto, tá dando para todo mundo ver? Assim. Sim. Pronto. Nenhuma dúvida, né, gente? Qualquer coisa, só falar aí no chat que eu tô olhando aqui também, ó, algum petiano fala aí. Na página 175, nós temos outra questão, certo? Que vai falar de regra, mas não é uma regra do quociente. Ai, pera, alguém falou aqui. Essa parte simplificar, mas fica mais parte de aplicações. Ah, sim, Marcos. Ai, perdi. Continuando. Se f de x for igual a e elevado a x, que é aquele epsilonzinho, vezes g de x, onde g de 0 é igual a 2 e g' de 0 é igual a 5, encontre f' de 0. Então, ele deu aqui uma função, certo? E de e elevado a x vezes g de x, ou seja, uma função dentro de outra função, né? São duas funções aqui, e multiplicação. E ele ainda deu dois dados, que o g de 0 é igual a 2 e o g' de 0 é igual a 5. Ele pede para a gente encontrar o f' de 0. É importante a gente saber que quando eu tenho duas funções multiplicando, eu vou usar uma regra, que não é a regra do quociente, né? Agora a gente vai ter que usar a nossa linda regra do produto, que eu acredito que todos vocês já resolveram em questões usando essa linda regra. E o que é que ela fala? Ela fala que se eu tenho duas funções, u vezes v, multiplicando, como é a derivada dessa função? É a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, eu basicamente, assim quando eu olhei, eu tenho que aplicar essa fórmula, justamente pelo fato de terem duas funções multiplicando. E também dele dar alguns macetes, né? Se ele deu a derivada da primeira, da segunda, então eu já fico assim.
realmente vou ter que usar a regra do produto. Então, vamos lá. Os dados que ele deu, né? G de 0 igual a 2, G' de 0 igual a 5. Ele pede o F' de 0. Então, eu vou ter que derivar isso daqui. Derivada da primeira vezes a segunda, mais a derivada da segunda vezes a primeira. E vocês se lembram qual é a derivada de epsilon elevado a x? Ai, alguém no chat comigo. Ele mesmo, muito bem. O Caio aí. Parece aquele meme, né? Quando eu penso que vai ser diferente, foi igual. Mas é desse jeito. O derivado do epsilon elevado a x é epsilon elevado a x vezes g de x. Vezes mais epsilon elevado a x vezes a derivada de g elevado a x. Realmente, dessa vez, não foi diferente. Agora eu vou calcular meu f' de 0. Mas por que eu coloquei esse ponto? Porque justamente é o ponto que ele quer na questão. Aí eu vou substituir. Onde tem x, eu vou substituir por 0. Vai ficar e elevado a 0 vezes g de 0 mais e elevado a 0 vezes g' de 0. E quem é o g' de 0? 5, porque ele já deu na questão. E o meu g de 0? 2. E o meu epsilon elevado a 0? Toda potência elevada, toda base, né, elevada a uma potência 0, ela é 1. É uma regrinha da potenciação, né? Então, aqui vai ficar 1 vezes 2 mais 1 vezes 5 igual a 7. A soma, né, dá 7. Perfeito? Só mesmo regrinhas básicas da derivação, né, regra do produto e regra do quociente. Só para vocês ficarem com a mente refrescada. Agora a gente vai para uma parte que eu sei que todos amam, que é... Aqui foi só o mesmo macete da questão, derivação e regra do produto, que é derivada trigonométrica. Eu sei que vocês amam demais essa parte da derivação, que nunca cai. Toda prova tá aí, tem uma questão sobre derivada trigonométrica. Foi uma das mais pedidas. Então, basicamente, ele pergunta, né, qual o valor da derivada. F de θ, ele deu igual secante de θ dividido por 1 mais secante de θ. Nesse caso aqui, se vocês forem perceber, eu tenho duas funções, né, um em cima e outro embaixo. Então, além da derivação da trigonométrica, eu vou ter que usar também a regra do quociente. Perfeito? Só que aí, antes, bora só relembrar um pouco algumas fórmulas. Isso daqui eu sei que, às vezes, fica muito no automático, né? Quanto mais questão você faz, mais você se lembra de como usar, mas é bem isso. Então, seno de linha de x, a derivada, né? Linha é só uma denotação matemática mesmo, vocês sabem, né, que é para derivada. É o quê? Cosseno de x. A derivada do cosseno menos o seno. Derivada da tangente, secante ao quadrado. Derivada da cossecante, menos cossecante vezes a cotangente. E a derivada da secante é a secante vezes a tangente. E a derivada da cotangente, menos cossecante ao quadrado de x. E aqui são algumas relaçõezinhas trigonométricas que também ajudam muito nas questões. Às vezes não tem como simplificar, digamos assim, mas às vezes você aplicando alguma dessas relações, que é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1, ou tangente ao quadrado de x mais 1 igual secante ao quadrado de x, a gente meio que responde a algumas questões baseadas nessas relações. Voltando um pouco à nossa questão. Secante sobre 1 mais secante de θ. O que é que a gente vai fazer? O que foi que eu fiz? Primeiro, eu repeti, né, o denominador, multipliquei pela derivação do primeiro, do numerador, que é a secante, né, a derivada da secante, secante vezes a tangente, menos, de novo, repito o numerador, vezes a derivada do denominador, que é 1 mais secante de θ. Derivada de 1 é constante, 0, e a derivada da secante, secante vezes a tangente. Só que aí vocês percebem que secante e tangente se repetem nos dois termos. O que é que eu vou fazer? Coloque em evidência. Importante, sempre quando eu tiver o numerador repetindo, eu vou ter que colocar em evidência. Aí eu coloquei em evidência secante vezes a tangente. Aí fica o quê? 1 mais secante de θ menos secante de θ.
e repetir, né, o denominador, que vai ficar 1 mais secante de θ ao quadrado. E agora, o que é que eu vou fazer? Já termina, já está certo? Ainda não. Por quê? Porque simplesmente, se vocês forem ver, aqui, ó, eu tenho 2, aqui não está multiplicando. Se eu tirar os parênteses, não vai haver, como é que eu posso falar? Não vai haver mudança no resultado. Então, eu já tome. Eu simplesmente corto um com o outro. Agora sim, o 1 é irrelevante. Aí vai ficar secante de θ vezes a tangente de θ dividido por 1 mais secante de θ ao quadrado. Então, esse tchatome realmente você vai usar muito. Ninguém falou nada. Acho que deu para entender, né, gente? Essa foi bem simples. Então, no final, né, a resposta vai ficar secante de θ vezes tangente de θ dividido por 1 mais secante de θ ao quadrado. E os macetes da questão são simplesmente simplesmente a derivação trigonométrica. E regra também do quociente. Aí também pediram a questão 43 da página 181, que é qual o valor do limite. Ele deu esse limite aqui, né? Limite do seno do cosseno de θ dividido pela secante de θ, quando θ tende a zero. Sendo que aqui não é como se fosse uma multiplicação. Vocês sabem que aqui é como se fosse o seno, o cosseno estivesse dentro do seno. Uma aplicação, né, muito usada, além daquelas que eu falei, é que quando eu tenho o limite do seno de x dividido por x, quando o x tende a zero, vocês sabem que é igual a 1, né? É tipo, eu também não cheguei aqui a falar um pouco da parte de como eu chego até aqui, mas é importante vocês saberem. É meio que um macete matemático, digamos assim. Então, ele deu essa função, certo? E o que é que a gente vai fazer para a gente chegar naquilo? Basicamente, eu tenho que uma propriedade do limite, que quando eu tenho um limite digamos, da divisão, eu posso aplicar o limite tanto no numerador quanto no denominador. Então, eu passo o seno para fora e trago o limite para dentro da função. Limite do cosseno dividido pelo limite da secante. E agora sim, eu posso substituir por θ tendendo a zero. Quem é o cosseno de zero? 1. E quem é a secante de zero? É a mesma coisa, né, gente? Vocês se lembram? Uma dicasinha é que a secante é 1 sobre o cosseno. Vocês sempre olham, olha, para a última letra, digamos assim. Secante, 1 sobre o cosseno. Cotangente, eu sempre decoro assim, 1 sobre tangente. E a cossecante, 1 sobre o seno. Então, 1 sobre o cosseno de zero é 1. Por isso que vai ficar seno de 1 sobre 1, que é a mesma coisa do que o seno de 1. Tudo certo? Deu, sim, sim, sim. Perfeito. Qualquer coisa. Deu para entender? Mais ou menos? Sim? Então vamos lá para frente. Aqui são só, né, os macetes da questão, como eu falei. A resposta em si é seno de 1. Agora é o candinho. Show, posso apresentar aqui, Gabriel? Pode. Beleza. Então, vamos lá, galera. Vocês estão aí, então? Me deem um oi aí no chat, por favor. Só para eu ficar feliz, mais feliz. Oi, oi. Mandem assim, ó. Thiago Nunes, melhor técnico do estado do Ceará. Não é não? Enquanto eu vou apresentando aqui, vocês não concordam, não? Eu concordo. Ninguém entendeu nada. Uma piada ruim. Enfim, só o tempo dirá. Moçada, vocês têm, antes de começar, alguma dúvida com regra da cadeia? Alguma que vocês... Alguém aí que não pegou a ideia, não sabe muito bem como é que funciona?
Enfim, vocês têm algum tipo de dúvida desse tipo? Alguém já quer levantar a mão assim e dizer: eu não entendo nada de regra da cadeia, cara, por favor, me ajuda. Tem não? Não tem? Enfim, vou. Se você estiver constrangido também, não se preocupe. Levante a mão dentro do seu coração. Então, o primeiro tópico aqui que a gente vai falar agora é da regra da cadeia, né? Que é mais uma regra de derivação, talvez todo mundo esteja acostumado a usar. Eu demorei um pouquinho para pegar a ideia na época que eu estava aprendendo, então vou começar do zero aqui com vocês rapidinho. Então, a regra da cadeia é usada quando a gente tem uma função composta, né? Que é uma função dentro de outra função, podemos dizer assim. Talvez um professor de matemática explique mais pomposo, mas eu entendo como uma função dentro de uma função e acho que é mais fácil de entender assim. Então, é uma função que engole outra aí, né? Então, é a f de g de x. E aí a gente tem exemplos aí de funções compostas desse tipo, né? Então, seno de 3x são duas funções aí, uma dentro da outra, né? Tipo, a gente tem a seno de x e a 3x. Então, meio que a 3x, ela tá dentro da seno de x, né? Eu até vejo encaixando assim dentro do parênteses, ó. Coloco a opção dentro do parênteses, né? E aí, é elevado a 50x também, eu estou encaixando a 50x ali, que é outra função dentro do e de x, exponencial. Aí a gente tem também o x ao cubo mais 15 elevado a 15, né? Não parece tanto uma função composta, mas se vocês olharem bem, ela é um x elevado a 15 com o x ao cubo mais 15 dentro dela, entendeu? Então, é assim que funcionam as funções compostas. A gente sempre tem uma função dentro da outra. Deu para entender até agora? Tudo certo? Beleza? Beleza. Show. Então, sabendo disso, a gente vai ver como é que a gente deriva uma função desse tipo, composta, né? E é para isso que a gente usa a regra da cadeia. Eu não sei por que se chama regra da cadeia, não lembro. Deve ter alguma explicação plausível, mas eu não lembro como foi que o professor explicou de onde saiu esse nome. Mas ela consiste no seguinte: a derivada de uma função composta é igual a. Se a gente tem uma função composta f de g de x, né? Então a gente deriva f, que é a função maior, que eu estava explicando, né? Por exemplo, o seno de 5x. A função maior, a de fora, é o seno, né? Então a gente deriva esse seno, deriva o f, dentro e coloca essa derivada, coloca o g de x no lugar do x. Então, vocês vão ver no exemplo, mas a gente é a derivada do f em g de x, né? Então, em vez de ser em x, em g, vezes a derivada de g. Então, a gente usa sempre as duas funções, tanto f quanto g. Então, é derivada de f em g vezes g de x, beleza? Acredito que no exemplo dê para entender melhor. Primeiro eu trouxe um exemplo mais básico e depois a gente ia um pouquinho mais difícil, mas não tanto. É mais para pegar a ideia. E um detalhe é que eu particularmente não gosto muito daquela notação lá de Leibniz, né, que é o d sobre dx, du. É muito confuso para mim a regra da cadeia naquela notação. Se tem alguém que acha mais fácil, beleza, mas eu não sei bem como é que ela funciona, não sei explicar ela. Tem gente que acha mais fácil, tem gente que acha mais difícil, mas eu acho ela impossível. Então, eu prefiro essa notaçãozinha aí do apóstrofozinho, beleza? Então, exemplo 1 aqui, tá? Vamos pegar uma função aqui, que é um exemplo lá do livro, da lista lá que o professor passou, né? Então, é um bem básico, assim, é o primeiro, né? Que é f de x, ela é x ao cubo mais 4x elevado a 7. Nem sempre essas funções, elas vão estar, tipo, essa aqui é a f, essa aqui é a g. Você tem que perceber, né? Perceber qual é a f, qual é a g. Às vezes ela vai estar um pouco mais fácil de saber, às vezes ela vai estar um pouco mais escondida, essas duas funções. Mas o importante é descobrir qual é a f, qual é a g, para aplicar a regrazinha que eu expliquei para vocês, né? Essa fórmula, digamos assim. Então a gente tem aí que a função maior, a de fora, digamos assim, ela é o x elevado a 7, né? Vocês conseguem ver, né? E aí a gente encaixou uma função dentro dessa, que é a x ao cubo mais 4x. Então, f de x é igual a x elevado a 7, e o g de x é igual a x elevado ao cubo mais 4x. E o f de x é a junção dessas duas, né?
Então, com isso em mãos, a gente já consegue aplicar a regra da cadeia como ela foi escrita, né? Então, é só pegar esse F e derivar e aplicar no G e depois fazer a derivada do G. Então, vamos ver aqui. Eu nem coloquei aqui a surpresa, né? Devagarzinho para vocês terem a surpresa no final, mas tudo bem. Então, derivada do F. Primeiro passo é derivar o F. Derivada do F, desce a potência para cá, né? Vem para frente e a subtrai 1. Então é 7x e 7 menos 1 aqui. 7x elevado a 6. Beleza? E aí, isso aqui é o f' de x. E eu preciso fazer o f' de g. Então, no lugar do x, eu coloco a função g. Então, fica 7 vezes x ao cubo mais 4x elevado a 6. Lembrando que não é a derivada de g. Aqui não é... Ninguém faz nada com g. Só pega e pá, cola aí, entendeu? A derivada é do f em g. A derivada do g vem agora, né? Derivada de g de x. Passo 3 para frente e subtrai 1 da potência. Então fica 3x ao quadrado, mas aqui é a mesma coisa, só que aqui é 1, né? Quando eu passo 1 para frente, aqui fica 0, então fica o próprio 1. Então fica 1 vezes 4, e aí fica derivada 3x ao quadrado mais 4. Até aqui, deu para entender o que foi que eu fiz? E agora é só juntar tudo, né? Só multiplicar. Então é f' em g vezes g' de x. Então, f' em g é 7 vezes x ao cubo mais 4x elevado a 6. E o g' é 3x ao quadrado mais 4. Então é só multiplicar os dois. Eu não quis desenvolver muito aqui, vai ficar um negócio meio estranho. Tanto quanto estranho. Mas basicamente é isso. Aquela pessoa lá que ficou presumindo, né, que tinha alguma dessa. Que estava com dúvida ainda de regra da cadeia. Entendeu tudo? Alguém não entendeu alguma parte do que eu fiz aqui? Quer perguntar? Tranquilo? Você aí que está com dúvida e não quer perguntar? Beleza? Não. Beleza. Próxima. Essa aqui é uma função um pouco mais diferente, né? Uma exponencial de x vezes cosseno de x. Aí essa aqui você fica um pouco mais assim, rapaz, qual que é a principal, qual que é a que está dentro de que aqui, como é que é isso aqui? Mas é só ir buscando assim um jeito de olhar assim como uma função dentro de outra, né? Então, a gente tem aqui o exponencial de x como função principal e a gente, no lugar do x ali, lá de cima, a gente colocou x cosseno de x. Então, o f de x é exponencial de x e o g de x é x cosseno de x. Percebam que a gente só colocou uma dentro da outra. Beleza? E aí, mesma história. Esse aqui, depois de, sei lá, 6 meses, fica impregnado. Nunca mais sai da cabeça. Assim. Passei 10 anos sem estudar cálculo. Acho que dá para lembrar da regra da cadeia. Então, é f' em g vezes g'. Fácil, né? Fácil. Não tem denominador, não tem nada só. F' em g vezes g'. Beleza? E aí, é só aplicar agora aqui, fazer os cálculozinhos, né? Então, qual que é o f' de x? Como o Gabriel já tinha bem dito, né? E isso acho que tem o dedo de Deus aí, né? Que é a exponencial de x é o próprio exponencial de x. Isso aí é uma garapa grande, né? Então, aplicando dentro do g, a gente volta para a mesma coisa. Exponencial de x cosseno de x. Já que a derivada é a mesma, a derivada no g vai ser a mesma da função original. De x vezes cosseno de x. E aí isso aqui vezes o g' de x. Aí aqui fica mais estranho, né? Um pouquinho porque o g' é x vezes cosseno de x. E aqui a gente aplica o quê? Valendo pix de 1 centavo aí. Como é que eu derivo uma função desse tipo aí? Alguém sabe? Pode falar no chat, viu? Tá liberado. O chat tá liberado. Regra do produto. Boa, Caio. Depois passa o pix lá no Insta do Pet. Deixa eu passar 1 centavo aí pra
render no Nubank. Regra do produto. Qual que é a regra do produto? F' vezes G mais F vezes G', né? F', derivada da primeira função, vezes a segunda função, vezes a primeira função, vezes a derivada da segunda. Então, derivada do x, 1, vezes a próprio cosseno de x. Né? A gente está derivando isso aqui, viu? G de x, x vezes cosseno de x. Então, 1, derivada do x, e o cosseno de x repete. Mais o x que se repete, vezes a derivada do cosseno, que é menos o seno. E aí esse g' de x vai ser cosseno de x menos x vezes seno de x. E aí nossa bela f de g de x', derivada, né? É e elevado a x cosseno de x, que é isso aqui, ó, f' de g, vezes cosseno de x menos x seno de x. Aí dá para juntar os dois aqui, né? Multiplicar aqui, mas eu deixei aqui no mais simples possível. Entenderam aqui? É um pouco mais estranho, né? Tem um cosseno de x, seno de x, né? Para lá, para cá. Mas deu para pegar a ideia? Beleza, beleza, beleza. Show. Vou passar. Se alguém quiser perguntar, manda aí no chat que eu respondo. Mas eu vou passar aqui no próximo. Pra eu não lascar o Nine. Só mais um tópico aqui, depois da regra da cadeia, que é o teorema do valor médio, né? Que tem algumas aplicações aí, já entra na parte de aplicações de derivados, eu acho. E é uma regrinha bem simples assim, né? Não de entender todo o contexto e tal, de onde vem isso, mas olhando graficamente dá para ter uma ideia legal de como é que funciona o teorema do valor médio. Então, a gente tem um intervalo AB. Quando a gente tem um intervalo AB e uma função, né? E aí a gente tem os valores de f de A e de f de B. Se essa função aqui, ó, essa minha parábolazinha, esse negocinho aqui, ele é contínuo, derivável no intervalo, o teorema do valor médio ele vai dizer para a gente que vai existir um valor, se for derivável, se for contínuo, vai existir um valor nesse intervalo aqui, ó, AB, um valorzinho C aqui, onde o f' de C, ou seja, a derivada da função no ponto C, vai ser igual a f de B menos f de A sobre B menos A. Caraca, de onde foi que tiraram isso, né? Assim, basicamente, por cima, a gente tem essa reta secante aqui, né, que liga um ponto ao outro, e ela segue aquela velha equaçãozinha lá, m vezes x menos x0 igual a y menos y0. E a gente sabe que esse mzinho, né, ele é a derivada, é a inclinação da reta tangente, né, e o mzinho é essa mesma inclinação. Então, vai ter um ponto aqui nesse intervalo, vai ter um ponto aqui, ó, nessa reta, que a inclinação da reta tangente vai ser a mesma da inclinação da reta secante, que é que liga os dois pontos. E aí que é esse mzinho aqui, ó. Então, vai dar no mesmo. E assim, a fórmula do m é essa aqui, y menos y0 sobre x menos x0. Então, a gente só iguala a derivada nesse ponto, que é a própria inclinação da reta, que é a mesma inclinação dessa reta vermelhinha. A gente iguala e descobre que tem um ponto C nesse intervalo aqui, beleza? Talvez não seja tão intuitivo isso que eu estou falando, a inclinação da reta tangente, inclinação da reta secante, mas é só para ter uma ideia geral, olhando para o gráfico, que existe um ponto entre A e B, chamado C, em que a derivada dele é igual a isso aqui, ó. Y menos y0, x menos x0, f de B menos f de A, B menos A, beleza? E eu vou fazer um exemplo aqui para vocês entenderem. Que foi da minha prova, quando eu fiz na época, né? Então, é uma pergunta assim. Existe uma função derivável, tal, que f de 0 igual a 0 e f de 2 igual a 3. E o f' de x é menor que 1 para todo x nesse intervalo, 0 e 2. Ele é uma pergunta. Então, existe ou não? Então, como é que a gente poderia testar isso? Usando o teorema do valor médio. Então, o A é 0,
e o B é 2. Então, a gente está no intervalo 0, 2. E o f de A, que é o Y, né? É 0 e o f de B é 3. Então, beleza. Sabendo disso, a gente pode testar uma coisinha pelo teorema do valor médio, né? Então, pelo teorema do valor médio, a gente sabe que deve existir um valor, Czinho que eu falei, que está nesse intervalo aqui, ó, 0 e 2. Voltando aqui, ó, dentro, o C está aqui dentro, do A e do B, né? Em que a derivada em C vai ser igual a f de B menos f de A, B menos A. Então, vamos calcular. 3 menos 0, ó, f de B menos f de A, dividido por 2 menos 0, B menos A. Isso aqui vai ser igual a derivada de um certo C que está no meio aí, entre o 2 e o 0. Então, a gente descobriu que a derivada, existe um certo C nesse intervalo, em que a derivada dele é 1,5. Ou seja, existe um ponto C entre 0 e o 2, em que se eu fizer a derivada da função nesse ponto, ela vai dar 1,5. E aí, a gente mata a pergunta que o cara fez. Existe uma função derivável que obedeça a essas restrições? Então, ou o f de x ele não existe, ou ele não é derivável, ou ele não é contínuo no intervalo. Por quê? Porque eu achei uma derivada entre 0 e 2 que é 1,5, pelo teorema do valor médio. Mas ele me disse que uma especificação da função é que nesse intervalo, entre 0 e 2, todo o f' de x é menor que 1. Mas a gente achou um f' que é 1,5 no ponto C, usando o teorema do valor médio. Então, ou essa função não existe, ou não é derivável, ou não é contínua. Porque essas são as regras para usar o teorema do valor médio. Então, esse é uma das utilidades do teorema do valor médio. Normalmente ela aparece assim para a gente provar, justificar alguma coisa, a existência de algo. Mas quando vocês se depararem na prova, por exemplo, com um intervalo, e aí a questão ela dá os dois pontos, os dois valores da função e tudo mais, e ela quer saber alguma coisa de um ponto no intervalo, da derivada dessa função, desconfiem que pode ser usado o teorema do valor médio. E aí é só aplicar essa formulazinha aqui. Às vezes ele pode pedir uma coisa ou outra, aqui ele pediu só para ver se existia ou não, e a gente provou que não existia dentro das regras, e ele é usado para isso, entendeu? Deu para entender aqui, é o teorema do valor médio. Alguém quer perguntar alguma coisa? Fui ligeiro demais. Vamos lá. Sobreviventes. Pré-prova. Caio, Aranildo, Lice, Gabriel, Isabela. Nada? Entendeu? Mais alguém? Vou passar a bola pro meu amigo Nike. Ele tá... Quando ele respira assim, ó, e vai andando para trás, é porque ele quer falar. Ó. Não, tranquilo, pode seguir aí. O meu vai ser mais rápido. Dessa vez fiquei com o conteúdo aí um pouco mais simples. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar, porque o Canito sabe de tudo, tá? Ele só se faz de doido, mas ele sabe de tudo. O Caio falou aí, ó, parece com uma reta paralela. É justamente isso, entendeu? Como a inclinação nesse ponto aqui, ó, vai ser a mesma dessa reta aqui, as duas são paralelas. E aí é paralelo quando a inclinação da reta é a mesma, né? Então, por isso que esse M fica igual ao f' de C, que é a mesma inclinação e a mesma coisa, dá no mesmo. Beleza? Pode tacar o pau, não. Eu vou parar de apresentar aqui. Pois eu vou apresentar, então. Só... Nem que eu fiz slide, viu? Pera. Aqui que começa. Beleza, eu vou apresentar. A gente está finalizando, tá? Esperem só mais um pouquinho que já a gente finaliza. Bem, né? Bom dia de novo para todo mundo aí. Eu sou o Nai, faço parte aí do PET. E vamos lá, né? Falar um pouquinho sobre a regra do L'Hopital. E aí eu escolhi umas questões da página 284, tá? Que lá ele dá várias questõezinhas pequenas, né? E eu selecionei 3 para trazer aqui. E aí ele pede que a gente calcule o limite usando a regra do L'Hopital quando for apropriado. E aí, quando não for, a gente pode tentar utilizar de outras formas para resolver esse limite, tá bom? Aí, primeiro, eu vou relembrar com vocês o que é a regra do L'Hopital, né?
Bem, é quando a gente tem aí o limite de x tendendo a algum número de uma função sobre outra. Vocês veem aí, ó, limite de x tendendo a de f de x sobre g de x. E o que a gente pode fazer para resolver? Né? A gente pode derivar tanto a equação de cima como a equação de baixo, para facilitar o nosso cálculo do limite. Mas a gente sempre fala, né, comenta que a regra do L'Hopital simplifica muito demais, mas a gente só vê mais no finalzinho de derivadas, né? Isso justifica também porque se a gente visse isso lá no começo, talvez a gente não entendesse muito bem, ou então o professor não queria que você entendesse logo, né, para você não ir simplificando tudo e aprender com mais calma os limites. Então, a regra do L'Hopital serve para simplificar, né, o cálculo do limite com a derivada, e fica muito mais fácil, né, depois que você aprende isso, não quer mais fazer limite da forma tradicional. E aí, mas assim, a gente tem uma condição de aplicar o L'Hopital, não é sempre que a gente consegue, né? Então, quando é que eu vou poder aplicar a regra do L'Hopital? Justamente quando eu tiver uma divisão de funções, né? Função em cima, função embaixo, f de x e g de x. E quando eu substituir pelo limite, né? No caso aí seria substituir o x por a, ele vai dar zero. Tanto em cima como embaixo. Então, vamos aplicar isso nas questões. Alguém tem alguma dúvida sobre o L'Hopital? Alguma condição? Se tiverem, pode comentar aí. Se tiverem, enfim, eu fico confuso na hora de utilizar, ou então, enfim, eu fico em dúvida. Mas não tem erro, tá, gente? Observou, tem a função em cima e a função embaixo. Substituindo ela pelo valor do limite que o x está atendendo, e se embaixo e em cima der zero, dá para aplicar o L'Hopital, tá? E aí, aplicando isso na nossa questão, a quinta questão da página 284, ele dá um limite de x tendendo a menos 1, de x ao quadrado menos 1 sobre x mais 1. E aí, vamos, né, verificar a condição para ver se a gente pode aplicar o L'Hopital. E aí, substituindo o x por menos 1, a gente tem que ficar menos 1 ao quadrado menos 1, e embaixo fica menos 1 mais 1. E aí, esse menos 1 ao quadrado fica mais 1, e embaixo, né, já fica menos 1 mais 1 dá zero, e acaba que em cima e embaixo também dá zero. Então, show, a gente consegue aplicar aí a regra do L'Hopital. Então, vamos aplicar. Em cima, a gente vai derivar, né? E aí, lembrando como é que a gente deriva, né, essas funçõezinhas com potência de x. X ao quadrado fica, a gente baixa o 2, né? Fica 2x elevado a 1. E a derivada de menos 1 é zero, né? De mais 1 também. E a derivada de x é apenas 1. Então, como é que vai ficar? Se estiver indo muito rápido, vocês... É porque realmente essas derivadas aqui são mais simples, né? São só derivadas aí de potência de x elevado a n. A gente tem x ao quadrado, derivando fica 2x. E x mais 1 derivando fica só x, né? Porque as constantes vão embora na derivada. Então, a gente vai ter que limite de 2x quando x tende a menos 1. E agora está mais simples, né? Basta a gente substituir esse limite. Substituindo x por menos 1, a gente tem que 2 vezes menos 1 é menos 2. Então, essa é a resposta dessa equação, aplicando o limite pela regra de L'Hopital. Tudo ok, gente? Tem alguma dúvida na hora da derivada? Show, vou continuar, tá, Candice? Se alguém avisar, tu liga aí o microfone. E aí, mas assim, se você não conhecesse a regra do L'Hopital, então, assim, se achasse uma forma diferente de resolver, a gente vai resolver, então, por fatoração, né? Um outro exemplo, como ele diz na questão que, se for possível, aplicar a regra do L'Hopital, mas se tiver outra forma também, a gente podia aplicar. Então, resolvendo por fatoração, a gente tem que x ao quadrado menos 1, a gente pode ler, né, ele como x mais 1 que multiplica x menos 1. A gente vai fatorar, né, meio que produtos notáveis, né? A gente tem aí x ao quadrado menos 1, é a mesma coisa que x mais 1, que multiplica x menos 1. Aí, se vocês perceberem, a gente tem, né, fatores iguais ali, um em cima e embaixo, a gente pode cortar o x mais 1 com o x mais 1, e a gente vai ter limite de x menos 1 quando o x tende a menos 1. Então, também ficou simples agora, né? É só substituir. Fica menos 1, né? Aí a soma vai dar menos 2, que é o mesmo valor que a gente encontrou resolvendo pela regra do L'Hopital. Então, tanto faz você resolver pelo L'Hopital, como pela fatoração, vai chegar ao mesmo resultado. A diferença é que, às vezes, o L'Hopital ele é mais fácil quando as equações são mais difíceis, né? Essa equação aqui era mais simples, então, tanto faz, o trabalho foi quase o mesmo. Beleza? Tudo ok?
Então, passando aí, a gente tem a sexta questão, né, que é outro exemplo, agora com a equaçãozinha maior, quando x tende a 2. Beleza. De novo, né, o primeiro passo sempre é verificar a condição, se dá para utilizar a regra de L'Hopital, e a gente vai substituir todos os nossos x por 2, né, que é quando ele está aplicando aí x tendendo a 2. Então, 2 ao quadrado mais 2 menos 6, e embaixo fica 2 menos 2. 2 ao quadrado é 4, mais 2, 6, menos 6, 0. E 2 menos 2 é 0. Então, show. Deu 0 em cima, deu 0 embaixo, então nossa condição tá ok. Podemos aplicar o L'Hopital. E aplicando aí o L'Hopital, a gente tem que, derivando a função de cima, né, a gente tem x ao quadrado mais x menos 6. A gente vai derivar o x ao quadrado, que fica 2x, o x fica 1, e o 6, como é uma constante, né, 0. E embaixo a gente tem x menos 2, a derivada de x é 1, e a derivada de 2, como é uma constante, é 0, nula. Então, a gente derivou aí em cima e embaixo, a gente ficou com um limite de x tendendo a 2 de 2x mais 1 sobre 1, né? Ou seja, 2x mais 1. E agora ficou muito simples, né? De novo, é só a gente substituir esse x aí pelo valor do nosso limite, que é 2, e fica 2 vezes 2 mais 1, que é 4 mais 1, que é 5. Então, o valor do nosso limite aí, quando x tende a 2, é 5. E aí, de novo, a gente pode resolver esse limite por fatoração. Lendo aí o x ao quadrado mais x menos 6 como x mais 3, que multiplica x menos 2, né? De novo, usando os produtos notáveis, a gente pode fazer essa interpretação. E aí, de novo, a gente consegue cortar aí, né, o x menos 2 sobre o x menos 2. E o nosso limite vai ficar só o limite de x mais 3 quando o x tende a 2. E agora, né, de novo, simplificando, é só substituir aí esse x por 2. 2 mais 3 é igual a 5, né, também chegando ao mesmo resultado. Show? Tranquilo essas questõezinhas? Bem, e aí, para finalizar, essa nona questão, que é um pouquinho mais complicada, mas não é nada demais, é só, enfim, usando seno e cosseno. E aí ele tem limite quando x tende a π sobre 2 pela direita, pelo lado positivo, né? De cosseno de x sobre 1 menos seno de x. Tá, então, de novo, né, a gente vai aplicar a condição, não tem nada de demais aqui. E aí, aplicando a condição, cosseno substituindo aí o x por π sobre 2, né, que nada mais é que 90 graus, né, ali no ciclo trigonométrico, cosseno de π sobre 2 é o cosseno de 90, né, que é 0, e o seno de π sobre 2 é 1, né, que é como o seno de 90. Então, fica 0 em cima e 1 menos 1 embaixo. Então, a gente tem que zerou tanto em cima como embaixo, então a gente pode aplicar a regra do L'Hopital. Então, vamos lá. Aplicando a regra do L'Hopital, a gente vai ter que o limite a gente vai derivar tanto em cima como embaixo, né? E é como a derivada do cosseno de x é menos seno de x, né? Lembrando lá das regrinhas de derivação. Então, a derivada da cosseno de x é menos seno de x. E a derivada do seno de x é cosseno de x. É como a gente tem 1 menos seno de x, o 1 vai embora, né? Porque é uma constante. E aí o menos permanece. Derivada do seno de x é cosseno de x. E aí leva o sinal negativo. Então, a gente vai ter a nossa derivada, nossa derivada vai ser menos seno de x sobre menos cosseno de x. E aí a gente pode tanto, né, dividir esse menos por menos, né, e dar mais, como a gente pode ler que esse limite é nada mais do que seno de x sobre cosseno de x, que é a tangente, né? A tangente é seno de x sobre cosseno de x. E aí, se a gente substituísse, né, o valor de π sobre 2 nessa equaçãozinha, seno de π sobre 2 é muito próximo de 1, e o cosseno de x, né, de 90, é muito próximo de 0. Então, a gente vai ter aí uma divisão de um número bem próximo de 1, dividido por um número bem próximo de 0, mas não é 0. Então, esse número vai dar um número infinito, né? A gente não vai conseguir fazer essa divisão. Óbvio que 1 dividido por 0 não dá, mas como ele coloca aí se aproximando, né? A gente tem aí o x tendendo a π sobre 2 bem próximo, não é exato, né? Se for exato, não tem como a gente calcular, né? A tangente de 90, mas é como ele fala, ele se aproxima bem de 90, então a gente vai ter um número muito próximo de 0, não é 0.
e a gente consegue, quando a gente divide o número por um número muito pequeno, ele vai dar um número muito alto, que é justamente o infinito, né? E aí eu trouxe aqui rapidinho o ciclo trigonométrico para a gente entender rapidinho, né? Vocês estão vendo minha seta? Acho que estão, espero que sim. E aí a gente tem aí, ó, de novo, ele fala que se aproxima de π sobre 2, o π sobre 2 está bem aqui, né? Então, ele é bem próximo de π sobre 2. Então, aqui, essa retinha aqui é a do seno e essa é a do cosseno, né? Vocês lembram? Então, aqui, ó, quando ele se aproxima do 90, ele vai estar muito próximo de 1, né? Esse aqui tudo vale 1. Ele vai também muito próximo de 0. Só que no lado negativo, ele vai estar muito próximo de 0, nosso cosseno, mas pelo lado negativo. Então, vai dar menos infinito. Tá ok, gente, essa questão? Que realmente ela é um pouco mais complicada só nessa questão de interpretar aí a divisão da tangente. Alguém tem alguma dúvida? Eu posso repetir rapidinho aí o final. Se alguém não tiver entendido, explicar de uma forma diferente. Tudo. Deixa eu ver se alguém disse alguma coisa. Tudo certo, Nai. Tranquilo? Tá, então é isso, gente. Ei. Oi, diga lá. Por que ficou menos infinito mesmo? A gente tem que olhar a reta numérica, tá? Deixa eu passar aqui. Ó, aqui é a reta do seno e aqui é a reta do cosseno. E ele pede para a gente se aproximar pela direita. Direita é isso? Aí a gente vai aqui, ó. Aqui vai estar bem próximo de 90, né? Esse aqui é a reta do seno. Então a gente pega o seno de baixo para cima, ele vai estar muito próximo de 90, então ele vai estar muito próximo de 1. E pegando o cosseno é essa retinha aqui. Então ele se aproxima de lá para cá e de lá para cá. Como ele quer o 90 está bem aqui, né? A gente vem de lá para cá, chegando bem próximo do 90, né? Só que não chega no zero, ele chega bem próximo de zero. Então, fica como se fosse menos 0,0000001. Mais ou menos isso. Ou então, menos 0, enfim, acho que é isso, gente. Perdão. E aí, quando a gente divide o número bem próximo de 1 por um número bem próximo de 0, vai dar infinito. Só que nesse caso, vai dar menos infinito, porque a gente está se aproximando por esse lado aqui. Entendeu, Alice? O que eu explico de novo? Eu explico, que agora eu me confundi rapidinho, mas dá para explicar de novo, qualquer coisa, Alice. Deu bom, mas o Caio quer que repita. É que eu repito, né? Deixa eu colocar aqui de novo. Ah, já está aqui na... Ó, aqui é a reta do seno... Aqui é a reta do seno e aqui é a reta do cosseno. E aí, por exemplo, vou dar outro exemplo. Se a gente usasse aqui o π sobre 3, né? Como é que a gente calcula o seno de π sobre 3? A gente vai plotar ele aqui, ó, tanto aqui como aqui. Então, se a gente tem o π sobre 3, ele vai dar mais ou menos bem aqui. Então, vai dar um valorzinho aqui, ó. Esse aqui vale 1. Então, vai dar mais ou menos 0,8, se eu não me engano, 0,7 por aqui. E o cosseno dele vai dar mais ou menos bem aqui, ó. A gente está plotando. Por exemplo, né? Só que ele quer que a gente chegue próximo de 90. Então, a gente vai olhar esse pontinho aqui, tá? Então, aqui é a reta do seno e aqui é a reta do cosseno. Ele quer que a gente se aproxime por esse lado aqui, ó. Tá? Chegando de lá para cá. E aí, de novo, para chegar próximo de π sobre 2, a gente vai chegar muito aqui, né? Quase 1. E de lá para cá, a gente vai chegar muito próximo de 0. Aqui no centro é o 0. Só que por esse lado aqui. E aí vai ficar menos, um número bem próximo de 0, mais negativo. E aqui vai ficar um número bem próximo de 90, positivo. Perdão, bem próximo de 1 positivo. É quando a gente divide, vai dar um número menos infinito, né? Ok? Se vocês não estiverem entendendo muito bem, vocês podem dar uma olhadinha rapidinho em limites, né? Laterais trigonométricos, que aí pode dar uma luz maior para vocês, porque realmente essa parte é mais de interpretação, né? Se vê por um lado ou por outro, mas é mais ou menos isso. Sim, é isso, Alice. Show, tranquilo, pessoal? Pois pronto. Então, finalizando aí nossa aulão dessa vez, né? Chico, espero que vocês tenham tirado as dúvidas de vocês. A gente está finalizando, né? Mais um semestre. Espero que todo mundo passe aí com notas acima de 8,
né? Eu vou contar com vocês, depois eu quero ver o boletim de vocês, tá? O boletim não, né, gente? Histórico. Voltei aqui do tempo. No colégio, né? E o PET está aí para ajudar vocês quando tiverem outros aulões, outras provas. É só entrar em contato com a gente, que a gente faz o possível, né, para que vocês consigam aí ir bem nas provas. É isso, tá, gente? Muitíssimo obrigado.